Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possais responder claramente aos que te enviarem? Provérbios 22, 20 e 21. Tema da semana: Palavras de verdade. Estamos iniciando mais um programa Lições da Bíblia. É muito bom estarmos juntos mais uma vez, estudarmos a Palavra de Deus. É muito bom crescermos no conhecimento da Palavra. E nesta temporada estamos estudando sobre o livro de Provérbios. Não só as palavras de sabedoria, mas aquele que é a fonte da sabedoria. Quando lemos os Provérbios, entendemos a sabedoria, mas entendemos melhor aquele que originou o nosso Deus. E agora estamos começando um novo programa com uma nova dupla a dupla que vai estar com a gente aí nos próximos 2 programas. Meu amigo pastor Aguinaldo Guimarães, seja bem-vindo. Pastor Aguinaldo é secretário e também é responsável pela área de fundar novas igrejas na região leste da cidade de São Paulo e também é o escritório administrativo, eu posso dizer assim, região leste do estado também? Isso, região leste e norte da cidade de São Paulo. Isso. Pastor Aguinaldo, seja bem-vindo, privilégio poder recebê-lo. Muito obrigado, alegria nossa, pastor Gilmar, podemos estar aqui participando desses momentos agradáveis de estudo da Palavra de Deus. Só para lembrar, o pastor Aguinaldo já foi professor de teologia em nosso seminário na Bahia, é isso, pastor? Isso mesmo, estivemos lá por carinhosamente 5 anos. Nós chamamos de IAN, né? Faculdade de Teologia na Bahia, existem outros cursos também. A sua formação, você tem um mestrado... Isso. Você tem mestrado, doutorado... Doutorado em ministério e atualmente estou cursando um PhD nas Filipinas. Ok, e na área de... O PhD na área de missiologia e o doutorado em ministério foi na área de missão urbana e crescimento de igreja. Ok, então você traz desde aquele tempo lá no sudoeste do Paraná, na cidade de Cascavel, onde nós nos conhecemos, viu? Oh. Aquele desejo de sempre pregar a mensagem de salvação, fundar novas igrejas. Agora você está se tornando aí um especialista também nessa área, né? Isso, de fato o sonho começou lá, né? Eu comecei meu ministério lá no norte do Paraná, já plantando uma igreja e depois pastorei diversas, sempre abrindo novas igrejas e depois como evangelista lá na associação, também tive a alegria de fundar diversas igrejas e a gente guarda com muito carinho, com muita saudade aqueles tempos abençoados ali do Paraná. Muito bom, seja bem-vindo, viu, pastor? Obrigado. Mais uma vez. Pastor Edmilson Lima. Pastor Edmilson é o responsável por 2 áreas, Escola Sabatina e... Ministério Pessoal. Que a gente pode, assim, para tornar mais fácil, a Escola Sabatina é a que motiva o Lições da Bíblia em cada comunidade. Isso, é isso? Isso. E o Ministério Pessoal é a pregação através das pessoas. É que motiva a ensinar esta Bíblia estudada a cada semana. Muito bom. Ele é o responsável no estado de São Paulo. Exatamente. Para todos os 8 escritórios administrativos que agora nós temos Exatamente. no estado de São Paulo. São 230 mil estudantes da Bíblia, do Lições da Bíblia, que nós temos espalhados pelo estado de São Paulo. E é uma alegria a gente poder ver as pessoas estudando esse guia de estudo, a Bíblia Sagrada, e no sábado elas vão às nossas igrejas. Muito bom. Meu colega de mestrado, viu? Olha, aquele aluno aplicado, só notas, né, lá em cima. Olha, acima da média. O pastor Gilmar diz assim, porque ele era assim aquele conciliador da turma, sempre com a sua inteligência ali, pacificando, porque o nosso mestrado, assim, tinha momentos bem acalorados, assim, né, pastor? Sempre a discussão teológica dessa coisa mais A teologia, a Bíblia, é um estudo fantástico, maravilhoso. Mas eu me lembro com alegria. Vamos fazer uma prece. Pastor Aguinaldo, por favor, você pode orar pedindo a iluminação do Espírito Santo? Claro que sim. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Vamos estudar um pouco mais agora da sabedoria que encontramos no livro de Provérbios. Amém. Então, Santo Espírito nos ilumine a todos para compreendermos e vivermos essa sabedoria por Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Amém. Eu quero apresentar para você que acompanha o programa Lições da Bíblia o nosso guia de estudos. Aqui está a sistematização do que nós temos apresentado durante esta temporada. A fundamentação é bíblica, mas aqui está sistematizado. Para você que acompanha também o programa Lições da Bíblia, nós oferecemos a revista Princípios, um guia de orientação para você conhecer os planos que o Senhor tem para você e para a sua família. E você vai descobrir aqui que existe esperança e existe uma lógica para a sua existência. Acesse o endereço que está na sua tela e você receberá gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Nós estamos tendo o privilégio de, no início de cada programa, ouvirmos um pequeno comentário do autor, professor Jacques Ducan. Nesse momento, com a palavra, o autor. Justamente essa pergunta, nós temos a questão da sabedoria. O que caracteriza a sabedoria bíblica é que ela te conecta. Ela requer essa conexão com a realidade, com as coisas reais, pessoas reais, com a vida real. Por outro lado, a ilusão te desconecta da realidade, te leva a sonhar. Então a sabedoria te leva a encarar a realidade. E o engano te faz perder a noção da realidade. Paradoxalmente, a razão pela qual somos atraídos pelo engano e ilusão e não pela sabedoria é porque elas não são a realidade. E nós não gostamos da realidade. Por que não gostamos da realidade? E por que gostamos da ilusão? Ilusão é um produto de nós mesmos. Não somos ameaçados pela ilusão. Nós somos acariciados pela ilusão. Nos conformamos com os nossos erros na ilusão. Por outro lado, a sabedoria nos confronta com a nossa tolice, e a ilusão nos faz pensar que somos sábios. Na verdade, a razão pela qual novamente somos atraídos pela ilusão é que ela não nos confronta. Por outro lado, a sabedoria nos confronta, nos faz querer mudar, nos sacode, nos faz ser o que realmente somos. Então, nós não gostamos. Preferimos a mentira do que a realidade. E o resultado é que temos essa sociedade hoje em dia. Nossa sociedade que é norteada por sonhos, pelo que vê na TV, por ilusões, e não está em contato com a realidade. Uma sociedade miserável, que está precisando de algo que não dá valor. A gente tem comentários extremamente reflexivos para nós. Por que nós preferimos viver na ilusão ao invés de nos confrontarmos com aquilo que é verdade? É interessante, pastor Gilmar. A ilusão, ela não nos ameaça. E muitas vezes a ilusão ela é uma projeção de nós mesmos. E como nós não nos sentimos ameaçados, somos levados a um sonho, como o Dr. Duncan disse, nós nos sentimos mais confortáveis. Às vezes é mais interessante, ilusório de fato, ficarmos imaginando ou buscando aqui, sem nos confrontar com a realidade de fato. Então, por não nos sentirmos ameaçados, por criarmos, nos projetarmos dentro de um quadro irreal, isso pode trazer até um prazer momentâneo, só que a realidade depois cobra o preço. A gente pode ilustrar o detalhe da verdade com a ilusão, lembrando, por exemplo, de filmes que a gente assiste, né? Você assiste um filme baseado em fatos reais e, às vezes, o final do filme em especial, você fica assim, meio frustrado, parece que poderia terminar diferente, mas foi baseado em fatos reais. E aí você assiste um filme de ficção. A ficção termina como ela quer, é uma ilusão ali. Então, agora, trazendo para a vida, é exatamente isso que acontece. A verdade, ela nos sacode,
ela mexe com a gente. Nós nos projetamos. Isso. Por exemplo, você está assistindo um filme, você se projeta ali. É claro. Você se projeta. E a verdade te leva, põe o pé no chão. Põe o pé no chão, ela mostra a realidade da vida. Já a ilusão, a ficção, você gosta mais dela e você navega nas águas da ficção, da ilusão, não é? Agora, o gostoso então dessa lição é a gente entender que a verdade, ela além de ser uma ilusão, uma ficção, ela nos convida a sermos felizes de verdade. Além de não ser, né, ilusão ou ficção. E de não ser, Exatamente. além de não ser, ok? Ela nos convida a vivermos uma felicidade autêntica, porque a ilusão é só uma ilusão, é passageira, né? Esse é um desafio que nós temos diariamente. Por exemplo, ele citou, né, de alguma forma a mídia me projeta isso, né? Eu estou ligado a isso constantemente, e hoje a gente está ligado. Antigamente a gente sentava lá na frente da televisão, em algum momentinho por dia, a família, ou antes, né, ou um pouquinho antes, na frente do rádio, né, para ouvir o rádio e imaginar. Hoje nós carregamos isso onde quer que a gente vá. Né? Observe, pastor Gilmar, como nos últimos anos cresceu o número de sites, por exemplo, que trazem vidas virtuais. Hoje muitos preferem levar essa vida ilusória e real, porque se sentem mais confortáveis. Interessante que até uns anos atrás fizeram um filme sobre isso, alegando proteção, onde um robô substituto saía para exercer as atividades para você e você ficava em casa como que dormindo e conectado. Quer dizer, lembrando a realidade que muitas vezes tem. Prefere que máquinas que estejam lá vivendo e você de fato não vive. Isso pode soar momentaneamente interessante, sonhos, a vida nem sempre é fácil, essa é a verdade, a realidade é dura, mas nós não vamos resolver nossos problemas se começarmos a viver uma fantasia, uma ilusão. Não existe crescimento, certo, pastor? Nenhum. Não existe crescimento, assim, amadurecimento, vou usar outra expressão, não existe amadurecimento se não existir confrontação, não é? Com certeza. O detalhe é que nós vivemos hoje num século em que cada vez mais as pessoas, elas questionam, elas assistem à TV, nós somos convidados a questionar. Mesmo que você está lendo, você lê uma revista, somos convidados a questionar. Você recebe hoje, por exemplo, aí uma informação de um desses sites, de Ibope, outro mais que seja, e aí a gente pergunta, esse número realmente é real ou não e tal. Agora, e a vida? A grande questão é, e a minha vida? Essa verdade que eu estou vivendo é verdade ou será uma ficção? Eu entendo que o nosso guia de estudo dessa semana nos convida a nós questionarmos isso, quanto à nossa vida. Eu vivo hoje uma verdade ou eu vivo uma ilusão? Faz de conta. Né? E semana que vem a gente vai trabalhar um pouquinho mais isso, na questão das máscaras. Isso né? mesmo. Eu queria entrar pedir aos amigos que dessem uma explicação, principalmente para aquele amigo que vai compartilhar em sua comunidade o que está no guia de estudos. Alguns dos provérbios desta semana mostram paralelos com textos egípcios. Sob inspiração, Salomão talvez tivesse adaptado esses textos a uma perspectiva especificamente hebraica. E aí o autor faz uma conexão disso, que as verdades elas têm que ter uma aplicação universal. Então nós encontramos na inspiração do texto bíblico, que aconteceu através do autor, Salomão, mas nós temos ele usando aqui, a informação é técnica, paralelos com textos que os egípcios usavam. Correto. Isso às vezes pode confundir alguns que pensam, espera aí, textos egípcios na Bíblia? Mas a Bíblia não é a palavra de Deus? E aí vem o que você colocou bem da verdade universal. E nós temos que entender, é uma questão aqui de compreensão de como a inspiração se processa. Alguns têm um conceito de que a inspiração é Deus ditando e o profeta escrevendo. A despeito de que algumas vezes isso aconteceu, e nós temos na palavra de Deus, esse não é o único meio. Se nós lemos os primeiros versos do livro de Lucas, por exemplo, nós vamos ver que Lucas fez uma pesquisa acurada para relatar o que está ali no livro de Lucas e depois no livro de Atos. Então, a inspiração, ela também trabalha sobre o profeta, um instrumento de Deus, em selecionar, muitas vezes, aquilo que já está escrito e que é a verdade.
E é o que ocorreu aqui com Salomão, ao selecionar, e aí com algumas adaptações à cultura hebraica, verdades. Então, a verdade ela não é exclusiva de uma pessoa. Há frações da verdade, e às vezes pessoas até que necessariamente não têm Deus na vida, podem mencionar verdades, e uma pessoa guiada por Deus utilizar-se e valer-se daquilo. É um processo natural, não desqualifica em nada a palavra de Deus, muito pelo contrário. Mostra o dinamismo pelo qual Deus usou os seres humanos para nos trazer a sabedoria que nós temos diante de nós hoje. E o que eu achei interessante é essas verdades têm aplicação universal. Sim. A mensagem de salvação que me alcança aqui deve alcançar qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. E a gente vê isso, essa verdade, dentro da própria cultura pagã egípcia, certo? E essa verdade, ela tem um cunho pessoal nessa universalidade. Quem quer que você seja, onde quer que você more, há sempre uma verdade e a gente encontra isso. Por exemplo, você encontra numa tribo indígena as leis que eles criaram, internas ali, sabe? Você encontra, na verdade, até mesmo dentro de uma penitenciária. Eu conheço pessoas, já frequentei, já tive, assim, não diria o privilégio, a mensagem de mas salvação, de levar a mensagem, de pregar numa prisão. Privilégio. Já trabalhei Em Brasília, e ali nós temos 3 grandes complexos, a Papuda, temos ali enfim, e eu fui lá várias vezes visitar pessoas, e internamente eles têm leis que regem a vida deles ali dentro, e que se torna uma verdade ali para eles, e que está ligada mesmo a verdades que é praticada na sociedade lá fora. Eu tive esse privilégio, já viu, pastor? De entrar, estudar a Bíblia com uma pessoa encarcerada e ver que o poder do Evangelho, a verdade da palavra, atinge a todas as pessoas em todos os lugares. Não é fácil acreditar que às vezes uma pessoa que está lá dentro, aprisionada, algumas pessoas dizem, não, isso é farsa, mas eles mudam. Exatamente. Porque a Bíblia diz que há poder no Evangelho, sabe? E às vezes, eu me lembro como era gostoso receber um abraço, sabe? Um abraço. E eu me lembro que eu visitei uma pessoa, e ele disse, pastor, eu vou ficar aqui mais 37 anos ainda. E aquela pessoa, nós estudamos a Bíblia com ela se sentiu amada. Isso é um privilégio. Uma realmente. grande bênção. Nós vamos para o nosso intervalo, nós já vamos voltar e aí nós vamos aprofundar um pouquinho sobre a necessidade do conhecimento da verdade. E é lógico que quando nós estamos falando de verdade, nós estamos falando aqui de partes da verdade, né? Existe um todo, a necessidade do conhecimento da verdade, como nós devemos buscar e, diferente do que nós percebemos, ela, ainda que traga uma confrontação que mostre quem nós somos, ela é uma bênção para a nossa vida. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós vamos para o intervalo, nós já voltamos. Que você abra o seu coração para que a verdade faça diferença no seu viver. É muito bom estarmos juntos, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Eu quero lembrá-lo que todos os sábados pela manhã, em toda a comunidade adventista do 7º dia, nós temos o programa Lições da Bíblia. Em pequenos grupos, em classes. Você pode ir ali, você pode discutir, levar as suas ideias e aprender mais da palavra de Deus. Acesse o endereço que está aí na sua tela e encontre a igreja adventista mais próxima da sua casa. Você é o nosso convidado especial. Quero mandar um abraço para o Lindolfo, para o Joelson, que a cada sábado são o que a gente chama, pastor Edmilson, de professores, de condutores ali. Eles estudam, acompanham lições da Bíblia e eles participam em sua comunidade discutindo o assunto que nós apresentamos aqui em nosso programa. Vamos adiante? Vamos lá. A necessidade do conhecimento da verdade. Eu queria começar com a leitura do texto Provérbios 22... 17 e 18. Isso aí, pastor. Posso ler aqui? Por favor, por favor. O texto diz assim, inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios.
Nós temos aqui sugestões do que deve acontecer, uma sugestão, né? Dicas do que deve acontecer para aquele que ouve a verdade. Entendemos que a verdade, ela passa por um processo. Segundo o texto aqui de Provérbios... Assimilação da verdade. Isso, essa assimilação, ela passa por um processo. E o primeiro passo é ouvir essa verdade. A gente quer sempre falar, e o brasileiro em especial gosta muito de falar. Mas o ouvir a verdade faz parte. Eu me lembro, às vezes, nos momentos de capacitação para os nossos muitos professores que nós temos, só no estado de São Paulo temos cerca de 15 mil professores das classes do Lições da Bíblia nas igrejas, pastor Batistotti. E às vezes nesses cursos, nesses encontros, a gente faz um grupo ali de estudo e diz assim, olha pessoal, estudem esse capítulo aqui e depois debatam. E eu noto que às vezes alguns já começam a debater e apresentar suas ideias próprias. E às vezes a gente tem que ir lá e dizer assim, pessoal, leiam também, para que tenham novos conhecimentos. Então, olha, ouvir faz parte desse processo. E aí, é claro, vem o próximo passo. Mas esse ouvir, ele é de fazer parte do todo, né? Isso. Fazer parte, há uma expressão no Guia de Estudos, a verdade deve atingir o âmago do ser humano. A frase hebraica em Provérbios 22, 18, no teu coração se refere ao estômago. Mas aí então, lembrando o estômago, essa verdade ela começa a ser digerida. Ela não só tem que ser ouvida, ela tem que ser digerida, me faz pensar, refletir. E aí vem então agora o próximo passo que o texto aqui sugere. Ou seja, o primeiro passo você tem que receber intelectualmente. Isso. Aquilo passa a entrar em você, você compreende agora, você tem aquilo diante de ti. Racionalmente. Está recebido intelectualmente, racionalmente. Lucidez. Exatamente. A emoção faz parte, mas absorver acontece de forma clara. Exatamente. De forma racional. Agora, não pode parar aí, porque se eu simplesmente conheço, tenho isso, mas não vivo, não pratico, não adianta muita coisa. Aí seria a sequência desse processo. Agora eu estou vivendo, e o Guia de Estudos até citou algumas coisas interessantes. A fé, a convicção e a responsabilidade. Isso, porque a verdade, e é claro, Provérbios está ligado à verdade de Deus. É o fator principal dessa verdade aqui. E como eu estou entendendo e compreendendo verdades sobre Deus e a vida, e, é claro, existe o fator fé. O elemento fé está ligado à verdade. A minha fé, a Bíblia diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora, essa fé, ela me traz convicção. Alguém um dia me perguntou como é que pode haver alguma relação entre fé e convicção, porque parece que fé está ligado a algo que eu não estou vendo, algo assim muito distante, e como que a fé e a convicção pode ter alguma harmonia? É claro, porque a fé bíblica que Deus nos convida a exercitarmos é uma fé inteligente, existe, racionalmente a gente vai compreendendo as coisas de Deus e a fé vai aumentando. E aí vem um fator fundamental, que é a responsabilidade com essa verdade que eu tenho aqui no coração. E o Guia de Estudo dessa semana, ele vem me convidando a praticar com responsabilidade a verdade que eu estou entendendo. Isso é muito sério. É interessante que às vezes quando nós vamos estudar Provérbios, nós pensamos assim, bom, é um livro de sabedoria. Então eu estou adquirindo conhecimento, estou me tornando mais sábio, mas se nós formos avaliar, o verdadeiro propósito do livro de Provérbios é aumentar a nossa fé, a nossa confiança em nosso Senhor. Esse é o verdadeiro propósito da sabedoria. Então, quando nós vemos, às vezes nós mencionamos da ilusão, as ilusões às vezes são atrativas, mas quando a sabedoria chega diante de nós, nos traz de volta à realidade, nós percebemos que no final da história, aqueles que caminham em harmonia com a sabedoria vão encontrar a verdadeira felicidade e a paz. E aí nós confiamos mais. Eu queria até, na sequência, dar uma puladinha aqui na sistematização. Você citou assim, lá no final eu vou descobrir que valeu a pena viver essa verdade, ter a confrontação. E o Guia de Estudos, você tem um comentário sobre isso? Tenho sim. Então pode. O aspecto de que
a verdade, o texto aqui que nós lemos, diz assim, aqui o verso 18, que essa verdade... Provérbios 22, 18. E diz assim, para aplicardes todos aos teus lábios. Nota-se que há um pensamento que diz assim, que quem lê mais, sabe mais. Mas quem lê mais, também fala mais. Não é verdade? Então, o convite de Provérbios é que a verdade que você assimilou, você ouviu, ela entrou em você essa verdade, ela te aumentou a tua fé, você fala mais também, você partilha. A verdade, ela não isola as pessoas, pelo contrário, a verdade, ela nos torna mais sociáveis, porque nós falamos dessa verdade, é um prazer falar da verdade. E na primeira parte do verso diz que ela é coisa agradável. Para você guardar, né, os guardares no teu coração. Então, vamos voltar à introdução lá com o professor Ducan. A ilusão, ela é mais agradável, a gente prefere, mas essa confrontação, no fundo, ela se torna agradável, porque há uma confrontação, há um amadurecimento, há um crescimento, e ainda que a princípio seja ruim, olha o que você está fazendo, ela no fim se torna agradável. E aí eu quero ir para a questão do fim, que você observou, pastor Aguinaldo, que no guia de estudos, o título chama-se Ter Inveja dos Perversos. Ok. Eu queria citar o texto de Provérbios 23, verso 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todos os dias. 24, 1 e 2 também, né? Uhum. Não tenhas invejas dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência, os lábios falam para o mal. E a citação do 19 e 20 também do capítulo 24. 19 e 20. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará, aquilo que você colocou. O desafio que nós temos, por que às vezes aqueles que buscam a verdade da palavra de Deus, que são cristãos, se frustram ao olharem para a vida, e o conselho do Senhor aqui, através do sábio Salomão, não tenha inveja, não tenha inveja daquele que está prosperando. Por quê? Você observa a vida, por exemplo, do perverso, como diz aqui o Provérbios, a vida de alguém que vive a vida de qualquer maneira, não importa os meios, o que importa são os resultados. A verdade, ela tem uma linha reta, a verdade, ela não permite a você fazer curvas, certo? Então às vezes as pessoas param para olhar a vida de alguém que procura buscar resultados de qualquer maneira e parece que dá até assim uma inveja. Por que o perverso tem resultados tão bons na sua vida e eu que vivo a minha vida corretamente, busco tudo certinho e tal? Agora, um ponto que a gente tem que notar aqui é que o perverso, a pessoa que vive a ilusão da perversidade, ele busca resultados imediatos, certo? E a verdade me convida a viver os resultados a longo prazo, por toda a vida e pela eternidade, levando aqui para os fatos bíblicos. Né? É interessante que o guia, ele coloca que muitas vezes o perverso, ele alcança ali ganhos imediatos, riqueza, sucesso, poder. E nós precisamos ressaltar que não há nenhum problema numa pessoa ser rica, ter sucesso, ter poder. Essas coisas em si não são erradas. O problema é o mecanismo, o meio pelo qual nós buscamos alcançar essas coisas. No guia que nós passamos aí um pouquinho, fala sobre roubar os pobres. E você já me deu o gancho para a próxima. Professor sistematizou o raciocínio aqui. Ok. Não, mas eu quero trabalhar um pouquinho mais nisso. Quando a gente usa meios equivocados, é aí que vem um problema. E é interessante nós encontrarmos, às vezes, pessoas no final da vida que tiveram tudo isso por meios errados, se sentindo vazias, frustradas, como se não tivessem tido uma vida. E aqui vem o que da questão? Às vezes é melhor não termos essas coisas se dependermos de buscar mecanismos errados para alcançarmos. Okay. E um outro aspecto que eu salientaria é que às vezes a gente tem a ideia assim que
o cristão só vai ter recompensas lá no futuro. Aqui é só martírio. E essa não é a realidade. Eu acho que quando nós escolhemos viver na sabedoria, nós podemos enfrentar, sim, algumas perseguições, algumas dificuldades, mas também temos muitas alegrias. Interessante que Pedro, certa vez, Pedro era muito impulsivo, né? Ele questionou Jesus: olha, Senhor, nós largamos tudo por tua causa e o que é que nós vamos ganhar com isso? Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, a partir ali do verso 27, e Jesus diz: olha, aquele que tiver deixado casas, pais, mães, bens por minha causa, receberão 100 vezes mais já no presente. E aí vem o equilíbrio, né? Com perseguições, nem sempre é fácil. E a vida eterna no porvir. Então, escolher viver em harmonia com a sabedoria é desfrutar, sim, de muitas alegrias e bênçãos já no presente, a despeito de algumas lutas, e ter a certeza de uma vitória completa, de uma felicidade plena num futuro próximo. Muito bem lembrado, só para a gente ressaltar que o senso da paz, da tranquilidade, de você, mesmo diante das adversidades, eu gosto muito quando Paulo diz que o Senhor nos dá a paz que excede a todo o entendimento, esse senso de terminar cada dia, de ter a consciência tranquila, de que você está adquirindo, está sendo justo, que você está buscando o melhor e talvez você esteja sendo perseguido ou passe por algum problema, ter a certeza de que o Senhor está ali cuidando de você e você não precisa se desesperar. Muito bem colocado. Eu me recordo de um detalhe aqui agora, que eu acho ser muito importante, porque às vezes você trabalha ao lado de alguém que está tendo mais lucros do que você. Você tem uma empresa que está indo ali devagarzinho, tudo corretamente, você vê o seu concorrente ali que está navegando nos lucros, mas em meio à desonestidade. Agora, como que eu posso me livrar dessa tentação de viver essa vida desonesta? Eu me lembro ainda menino, ouvi uma mensagem de um pregador e ele disse assim, 3 regrinhas para você viver uma vida assim, mais coerente, mais honesta. Primeiro, olhe para trás. Quando você for tentado a ser desonesto, olhe para trás. Veja Jesus. Jesus veio a morrer pela raça humana, mas porque tudo começou com um detalhe, onde Deus disse assim, a verdade é, Eva e Adão, vivam assim. E eles se desvirtuaram ali no Jardim do Éden, não é verdade? Então, olhe para a cruz e veja Jesus a morrer por você, sabe? Outro detalhe, olhe para o presente, olhe para as consequências que podem acontecer, sua família, sabe? Às vezes, olha, é só uma traição aqui, com uma mulher, com um homem, quem sabe? Olhe para a sua família, olhe para a sua saúde no presente. E o outro detalhe, olhe para frente, nós todos iremos comparecer diante do justo juízo um dia. Em alguns casos, pastor Edmilson, nós convivemos com pessoas que são honestas, têm mais habilidade, crescem de forma, não é o contexto, né? Porque o contexto está falando do perverso, mas às vezes eu tenho o honesto, aquele que é cristão, isso. E ele prospera, ele tem mais habilidade. É claro. Vamos entender que cada um segundo a sua espécie, é isso mesmo. E o Senhor deseja dar bênção para todos nós, não importa quem nós sejamos, onde nós estamos, alguns com mais e outros com menos. Aqui vem uma questão importante, pastor Gilmar. Se nós queremos realmente sermos felizes, nós temos que parar de olhar para fora. Às vezes nós somos tentados a fazer comparação. E aí vem a raiz da inveja, né? Eu olho o que o outro tem, o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer. Exato. E paro de olhar para mim e de ver quantas bênçãos, quantas alegrias eu tenho. Isso traz amargura, traz, eu creio que é a doença física, né? Então, se a gente foca, se nós focamos em nós mesmos, se nós olhamos para tudo que Deus já tem nos dado, como está lá no livro de Efésios, no capítulo 5, no verso 20, que diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus. Aí nós vamos ver, se nós pararmos e olharmos para nós mesmos, nós vamos ver quantas alegrias, quantas bênçãos, quanta coisa temos para agradecer a Deus. Muito Isso bem mesmo. lembrado. Nós vamos para o intervalo e quando voltarmos, nós vamos voltar a um detalhe que nós aqui no Guia de Estudos nós pulamos, que é
a verdade, nos dando sensibilidade para nós respeitarmos aqueles que têm menos. Ou seja, as pessoas, o guia colocou, roubando aos pobres, né? Como a verdade vai me ajudar a tratar essas pessoas com respeito. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Que privilégio, que bênção está sendo para todos nós buscarmos o conhecimento da palavra de Deus no livro de Provérbios. Isso tem sido reflexivo aqui, viu? A cada semana, e agora, né, a gente foi para o intervalo, fiquei pensando em algumas verdades, né? Quando a gente, né, eu não preciso olhar para o outro, para aquilo, né, ele está prosperando, não importa de onde ele tirou, vamos ter o espírito de gratidão. Né? Muito importante para todos nós que estamos aqui, né? Isso tem sido importante para a nossa vida também pessoal, a gente que ocupa um cargo de liderança em nossas comunidades onde a gente trabalha. Né? Correto. Há um detalhe do Guia de Estudos que apresentou a sensibilidade que a verdade nos traz para tratarmos as pessoas que são menos favorecidas. O texto é Provérbios capítulo 22, verso 22 e 23, é isso? Isso mesmo. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. E também o capítulo 23 e o verso 10. Não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos. A gente percebe nessa verdade de Deus, nesse cuidado de Deus, Deus tem um carinho especial por aqueles menos favorecidos, por aqueles, quem sabe, que não podem fazer nada por si mesmo. E aqui a gente percebe, assim, olha, Deus fala do pobre, do aflito. Já percebeu que tem pessoas que ela é rica, ela tem condições, mas o momento de aflição é tão grande que ela não tem condições de decidir por coisas que sejam boas, coisas importantes, e poderia tomar. E existem pessoas que se aproveitam desse momento de aflição do próximo para tirar proveito. Mas há um Deus no céu que vê tudo isso. E é interessante, pastor Edmilson, que alguns pensam que podem ir explorando, explora uma, explora duas, alcança o sucesso. Outros imaginam, bom, se eu me der bem, que mal que tem, né? Mas, a despeito de que muitos são pegos aqui ainda e pagam por essa exploração, algo terrível que é feito com uma pessoa no momento de dificuldade, se não chegarem a pagar aqui, a própria palavra de Deus diz que um dia prestarão contas. O Senhor defenderá a causa deles. Exatamente. Essa para mim é... Esse é o ponto forte. Exatamente. Interessante que no final do Evangelho de Mateus, ali num contexto já de juízo, nós temos uma cena muito ligada a isso. Quando é feita alusão, os que estão à direita, os que estão à esquerda, aí fala, teve fome, deste de comer, tive sede, deste de beber, fui preso e visitaste. E aí ele pergunta, mas quando? Eu falo, toda vez, diz o Senhor, que fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizestes. E toda vez que deixasses de fazer, a mim deixasses de fazer. E por a mesma realidade se dá toda vez que você prejudicou, roubou, aproveitou, explorou um destes, a mim o fizestes. Então nós estamos fazendo também ao Senhor e quem assim procede vai prestar contas por estes atos. Pastores, tem uma informação técnica do original que é importante. Essa mesma expressão que está no verso 23 se refere ao Goel, a referência ao Goel, redentor ou vingador. Pode até ser uma alusão à cena do juízo divino no fim dos tempos, e cita Jó 19, 25. Exatamente isso. É o mesmo contexto que eu mencionei de Mateus. O que é esse Goel aqui? Significa ali o Salvador, o Redentor, aquele que vem e, vamos dizer, como juiz do Antigo Testamento, que conserta a situação. Aquele que se torna esse resgata. resgatador. Aquele que se levanta para defender alguém. Exatamente. Em especial.
No caso de Jó aqui, por exemplo, Jó estava pobre, humilhado, doente, e os amigos de Jó ali o pressionando. Então Jó se levanta e diz assim: eu sei que o meu Redentor, Goel, vive e que por fim se levantará. Vocês talvez não me conhecem, mas o meu Deus me conhece. E Ele é o meu defensor, o meu juiz. Muito bem lembrado, talvez. Chega um momento em que tudo é colocado em pratos limpos. Exatamente. Eu ia citar, né, talvez alguém esteja nos ouvindo neste momento e esteja se sentindo tratado injustamente, lesado em seus negócios. Definitivamente o Senhor se torna o seu resgatador, o seu libertador. Portanto, sinta-se abraçado, acolhido e amparado por Ele. Nós temos 2 detalhes a mais para ir no Guia de Estudos, a gente tem que correr um pouquinho aqui, que é o que está em Provérbios 23, 29 a 35. Eu li esse verso muitas vezes. São outras verdades e ilusões da vida. Exatamente. Que Provérbios vem trabalhando aqui e nós podemos aqui receber essa bênção de Deus. Exatamente. Sabe que eu li muitas vezes esse verso falando para pessoas ensinando a Bíblia para aquele que lutava contra a bebida, que é: para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as rixas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, para quem os olhos vermelhos? Para quem? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Eu li o texto de Provérbios 23, 29 até 30, e aí diz: não olhes para o vinho, verso 31, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Que orientações, que verdade que nós devemos nos confrontar aqui neste primeiro verso, e depois a gente compartilha a segunda parte. Vamos começar com a bebida aqui, depois com a comida. O detalhe que a gente encontra aqui nesse texto bíblico, esse conselho da verdade, é que existe, por exemplo, a falsa ideia de que beber socialmente, isso sociabiliza, isso acalma os nervos e assim por diante. É uma ilusão ou uma verdade? Uma pergunta aqui que fica, não é? Porque muitos bebem socialmente e isso para eles é algo relaxante e uma verdade. Mas segundo a Bíblia, Provérbios coloca que isso é uma ilusão, porque na verdade, se existe um fator em relação à bebida, por exemplo, a bebida ela entorpece, verdade e bebida não se combinam, porque quando a pessoa bebe e o álcool que entorpece essa mente, vai fazer a pessoa viver uma ilusão e não mais uma verdade, né? Mesmo que seja socialmente e que seja só um pouquinho, certo, pastor? Evite o primeiro gole. É claro que nem todos que bebem vão para a sarjeta, mas todos os que estão na sarjeta, eles um dia começaram a beber. Esse é o grande detalhe. Eu queria considerar isso aqui antes de ir para a segunda parte, pastor. Talvez muitas pessoas estejam nos assistindo nesse momento e tenham uma luta com a bebida, tem um histórico familiar. Quero dizer para você, procure ajuda. Comece buscando o poder de Deus, mas procure ajuda. Procure um profissional, faça um tratamento, porque o Senhor deseja libertar você. E se por alguma razão você está começando a se envolver ou você acha que não tem problema, beber só um pouquinho, lembre-se, eu posso afirmar, eu creio aqui, né? Não existe vida religiosa com qualquer consumo de bebidas alcoólicas, mesmo que seja em pequena quantidade. Não existe associação de um cristão com a bebida alcoólica. É uma orientação clara. Então, não vamos nos iludir. O senhor ia fazer um comentário, pastor? É interessante que ninguém, eu não acredito que ninguém que hoje enfrente problema, que seja alcoólatra, começou a beber com o objetivo de se tornar alcoólatra. Começou às vezes socialmente, às vezes na adolescência, e que é uma idade de desafios, onde muitas vezes você cede à pressão de grupo, que acha que aquilo, quem é homem tem que fazer, e aí começa por uma pressão de grupo ou socialmente, mas a grande maioria acaba terminando como um escravo do álcool. Você colocou uma coisa, eu fiquei pensando, naquele indivíduo que acha, não, mas eu me controlo, é só um pouquinho. Então, a falsa, né?
a ilusão de que a sabedoria ela vem de mim, a sabedoria vem de fora. E o Senhor diz não. Agora um segundo aspecto que está no capítulo... O comer também aqui, isso, não é isso mesmo? Exatamente, capítulo 23, versos 1 em diante. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, o texto é forte, né? É isso. Se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fadigues para seres rico, não apliques nisso a sua inteligência. Aqui. A verdade aqui que nós temos é que o que nós conhecemos da vida, e hoje em dia cada vez mais a ciência nos faz conhecedores do nosso corpo, aquilo que alimenta de fato, aquilo que sustenta e aquilo que destrói. Então, a Bíblia nos faz um convite, Deus nos faz um convite. A verdade que você conhece sobre aquilo que é bom, pratique, certo? E o conselho aqui não é porque alguém está comendo, não é porque você está mesmo numa reunião tão grande, com alguém tão importante, que você vai comer aquilo que faz mal à tua saúde. E nós somos muito gratos, porque na Bíblia encontramos inúmeras orientações sobre aquilo que devemos e não devemos comer. Também somos o que comemos. Tem algumas coisas que não são comida, né? Não são alimento. Ou seja, o Senhor diz, não come. E aquilo que é comida, que nós sejamos, aquilo que pode comer, que a gente seja moderado, equilibrado e que a gente tenha controle sobre o apetite. É interessante aí, pastor Gilmar, que Deus nos deu um prazer tremendo no alimentar. É gostoso. Comer é algo espetacular. E Satanás se vale disso para distorcer, porque sabe as consequências que nós podemos ter no tocante à nossa saúde. E quando nós olhamos aí para o primeiro verso que foi lido, nós vemos a expressão atenta bem que está diante de ti. Ou seja, essa expressão aqui, se nós fôssemos ler ali no original hebraico, ela é bim, a palavra vem, ela é bim, que quer dizer o seguinte, olha, discerne entre o bem e o mal. Ou seja, de maneira cuidadosa. Exatamente. Pode ou não pode? Quando nós olhamos a princípio, parece que é mais um provérbio de etiqueta, mas não é. Essa mesma expressão, ela aparece, por exemplo, lá em 1 Reis, no capítulo 3, verso 9, onde Salomão clama por sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Então, o que Gostei nos dessa está colocação, sendo orientado aqui? Não é um provérbio de etiqueta. Não. O que nos está sendo orientado? Olha o que tem diante da mesa. Nem tudo é saudável, nem tudo é benéfico para a vida. Então, separa isso que não vai ser saudável. Lembra Paulo, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Muito boa lembrança, viu, pastor? Realmente, eu tenho que ter clareza, lucidez daquilo que me vai fazer bem ou não. Aí é o alimento, o que é alimento e o que não é, e a quantidade do que deve e do que não se deve comer. A gente come mais do que a gente precisa. É verdade. Você sabe que é um dos primeiros grandes males da alimentação, é comer em demasia. Eu estive lendo esses tempos atrás. Comer em demasia é um dos principais males. Um outro grande mal na alimentação, açúcar. A gente pode citar aqui. E são coisas que entorpecem a mente. E uma mente entorpecida faz você raciocinar de maneira, tomar decisões equivocadas, raciocinar mal. E a nossa mente é o grande campo de batalha entre o bem e o mal. Olha aí a relação que existe. Exatamente. E o controle do apetite vai me dar forças para vencer outras tentações que eu terei. Porque é um desafio, né? Sentar-se em uma mesa... Então, Deus é tão bom conosco que Ele já disse, olha, esses tipos de alimentos não comam, eles são maléficos à tua saúde. E o que é bom tem que haver equilíbrio. Aí vem o que o pastor Edmilson bem colocou aqui, né? A questão do açúcar. Não é que você não deva usar nunca açúcar, mas ele não deve ser usado em excesso, ou ele traz malefícios. Então, até aquilo que pode ter algum benefício... A substituição... não refinado, vamos procurar. Claro. A gente não é técnico aqui, né, para a área, mas vamos buscar as boas opções
que nós temos, né? E nós precisamos lembrar que quase todos os alimentos que nós ingerimos têm a sua parcela de açúcar. Claro. Eu vou às aproveitar e vezes- fazer uma propaganda, né? Assista aqui na Novo Tempo o programa Vida e Saúde. Ali você vai descobrir como se alimentar bem, corretamente e na medida correta também, tá bom? Então aproveite e já Excelente. faça a propaganda Pronto. aqui, que a Novo Tempo está preocupada também com a nossa saúde. Então você assista o programa Vida e Saúde. E temos ainda os nossos bons produtos, super bom, que Exatamente. também são qualificados para quem deseja ter uma alimentação mais saudável. Exatamente. Vamos, nós temos 2 minutinhos aqui, rapidamente, Ok. Que é o último item do nosso guia de estudos, Ezequiel 33, verso 8. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. A responsabilidade que nós temos, e aí cita Provérbios 24, verso 11, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. A responsabilidade que nós temos em falar quando uma pessoa está indo num caminho que é um caminho de morte. Eu coloco aqui o verso 12 também. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Qual é a nossa responsabilidade aqui? Eu entendo. Até onde nós devemos ir? Nós somos responsáveis também por outras vidas. E até onde estiver dentro das minhas possibilidades, e Deus conhece isso, Provérbio deixa bem claro, não é? Eu não posso dizer, eu não sabia, não estava na minha alçada, eu estava distante. Deus conhece se eu poderia ou não fazer alguma coisa por alguém que está clamando e necessitando da minha ajuda, do meu apoio. Sabe, o pastor, você falou aqui sobre a questão de falar. Há um pensamento de Edmund Burke que diz assim, que para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Eu diria ainda, o silêncio dos bons fortalece o discurso dos maus. Então assim, sabe, eu posso falar alguma coisa, pelo menos em favor de alguém que necessita naquela hora? Então fale, é claro, dentro de um equilíbrio, dentro da conveniência, mas fale, é um convite de Deus. Aqui você colocou um ponto importante, pastor Edmilson. Nós precisamos, a responsabilidade é nítida e eu acho que todo cristão genuíno, ele vai fazê-lo. Mas nós não podemos apontar o dedo no nariz. Isso. Destacando a verdade, mostrando que nos preocupamos com ele, vai ter mais efeito. Exatamente. Lembrando o que falar, como falar e quando falar, só para a gente lembrar. Correto, pastor. Quero agradecer os amigos, vamos fazer uma prece agradecendo a Deus por essas palavras de sabedoria, pela verdade. Oremos. Pai do céu, te agradecemos pela inspiração do texto bíblico, pelas orientações, que o Senhor nos ajude a aplicá-la todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. 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 Foi muito bom estarmos juntos. Nunca esqueça, meu querido telespectador, as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa, Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.